Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão. Informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e as notícias mais relevantes das últimas horas. Antes, deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho de notificações e vamos juntos, seguindo por aqui com as informações e atualizações do dia a dia do nosso querido Coringão. Não se esqueça, se não é inscrito ainda, a inscrição é gratuita, o seu comentário também é muito importante para nós, o seu like mais ainda, Também tem o botão hypar, que fica ao lado do like, ao lado aí do botão comentários, você clica em cima dele, arrasta para o seu lado esquerdo, tem a atribuição de pontos, você clica em cima, o vídeo ganha pontos e chega a mais seguidores como nós. Facinho, facinho. E se possível ainda, compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. E o alô da Fiel de hoje vai para o Paulo César, lá da Praia Grande, o Raimundo Reis, o Alexandre, José Santos, Luiz Silva e o Claudomiro Conelheiros. Abraço a todos vocês, obrigada por seguir o canal TV Timão. Agora sim, vamos às informações. Pessoal, antes deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu li os comentários de vocês no vídeo anterior e, assim, não sei se foi muito bem compreendida. Vamos abrir um parênteses acerca do Memphis Depay, tá? Eu nunca disse que o jogador não foi importante para o Corinthians, principalmente na temporada passada. Em muitos jogos, ele decidiu porque tem capacidade para isso, com gols, com assistências. Foi importante. No último semestre da temporada passada, o Corinthians saiu da zona de rebaixamento para atingir várias partidas sem derrotas, saiu da zona do rebaixamento para conseguir uma vaga na pré-Libertadores. Tudo isso vocês sabem, gente. Foi importante? Foi. Foi importante quando, nesta temporada, o Corinthians faturou o Campeonato Paulista. Foi importante nos 2 jogos finais, principalmente, porque tem capacidade, tem qualidade, tem malandragem. Quando era preciso segurar o jogo, segurou. Isso é fato, indiscutível. O que eu quis dizer é que o quanto o Corinthians investiu em um jogador que poderia melhor qualificar o elenco como um todo. E mais, o Memphis teve a sua importância sim, mas não foi aquele cara que o Corinthians tinha expectativa. Tipo, vou contratar o Memphis Depay para ele chegar, colocar a bola embaixo do braço e falar assim: chá comigo que eu resolvo. Vou carregar o time nas costas, vou fazer e acontecer. Foi importante, foi. Mas pra mim, tá? Opinião minha e eu respeito a sua. O jogador mais regular que fez o Corinthians jogar na última temporada, que foi o diferencial da equipe, mesmo machucado, foi o Rodrigo Garro. Opinião minha. No conjunto da obra, o Garro foi mais importante que o Memphis Depay. Na minha opinião, como um todo. Por isso que eu falei que o custo-benefício da contratação não foi o que o Corinthians esperava, de contratar um jogador para ser aí o grande destaque, tanto midiático quanto em termos de futebol. O Depay teve boas apresentações, mas não foram todas elas. Em muitos jogos, o Memphis praticamente andou em campo. Jamais vou tirar aí o mérito do jogador, que foi importante, principalmente nos 2 jogos que definiram o Corinthians como campeão paulista, pelos motivos que eu já citei. Foi importante, foi, mas o principal jogador do Corinthians na temporada passada, a meu ver, foi o Rodrigo Garro. E mais, não tem essa de um jogador sozinho fazer chover. O Corinthians só conseguiu fazer aquela campanha do ano passado porque se reforçou. Hugo Souza foi contratado, assumiu a camisa 1 do Corinthians e segurou a onda do Timão por muitas e muitas vezes, garantiu. O Garro, mesmo machucado, estava lá ralando o tempo todo, fazendo o time jogar, mesmo sim, saindo arrebentado. Foi o cara que correu, que vestiu a camisa, que deu sangue, que deu suor pelo clube. O Yuri Alberto veio de um começo ruim para um final de temporada que coroou ele como um dos principais artilheiros do Brasil. O time se fechou pelo objetivo, que era sair da zona do rebaixamento. Tudo isso foi importante. Então, assim, a meu ver, tá? Atribuir o final de temporada passada do Corinthians e a conquista do Campeonato Paulista, atribuir tudo isso a um único jogador, ao Memphis Depay, para mim é exagero. É nesse sentido que eu estou falando, espero que eu tenha sido clara na minha explicação. Mas assim, opiniões diversas, gente, é importante. A gente vai aprendendo com um, com o outro e vai agregando informação, vai agregando conhecimento. Para mim é excelente, tá?
Por isso que eu falo, respeito sempre as opiniões diversas. Não sou e jamais quero ser a dona da verdade, não tenho nem capacidade para isso. E também não quero formar opinião nenhuma, tá? Você tem capacidade para ter a sua opinião e ela é muito importante, a gente respeita. Fechou então? Bom, já que a gente está falando aí do Rodrigo Garro, surgiu informação de que ele pode ser negociado no futebol nacional com o Flamengo. Esta notícia, que eu não sei se é informação, foi publicizada pelo jornalista Fabrício Lopes, que é um cara que, em geral, trabalha mais com o dia a dia aí do Flamengo. Segundo ele, o meia argentino Rodrigo Garro foi oferecido por seus representantes ao Flamengo, que deve avaliar sua contratação nos próximos dias. O staff do atleta, segundo o Lopes, aí, teria oferecido o meia do Corinthians para o Flamengo, que não fez oferta, não fez proposta, tá? Segundo ele ainda, o jogador será, ou esta possibilidade será avaliada pelo José Boto, que é o executivo de futebol do Flamengo, nos próximos dias, já que o Boto está com a delegação do Flamengo nos Estados Unidos por conta aí do Mundial de Clubes. Porém, contudo, entretanto, que a gente pôde apurar nessas últimas horas aí dentro do Corinthians é que o interino Osmar Stabile nem cogita negociar Rodrigo Garro com o rival brasileiro. O Fabrício Lopes revelou ainda que o Corinthians teria uma pendência financeira com o meia argentino. Ainda segundo ele, várias outras questões têm desagradado o Rodrigo Garro, que não tem a sua permanência garantida. O outro fator que tem desencadeado um descontentamento aí por parte do Garro é a instabilidade política no Corinthians. Antes de serem liberados para desfrutar aí de 15 dias de férias, o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol do Corinthians, teria reunido o Garro e seus representantes para uma conversa a fim de tranquilizá-lo em meio a esse momento delicado, principalmente extra-campo. Dentro do Corinthians, o que podemos afirmar é que é um consenso que o Corinthians tem o Garro como um jogador inegociável pela sua importância dentro do elenco, porém, o staff do jogador pondera possíveis propostas. E mais, mesmo incomodado com todas essas questões, o Corinthians não valorizou o atleta quando o Memphis foi contratado, já que o Corinthians tinha um acordo com o jogador de que ele iria chegar e assumir a camisa 10. Tiraram a camisa 10 do Rodrigo Garro, que foi o principal meia do futebol nacional na última temporada. Ele deixou claro que ele não gostou, que aceitou porque era funcionário do clube, mas não gostou. Para mim, e por toda a história do povo argentino, eles entenderam como um desrespeito e uma desvalorização, principalmente por tudo aquilo que o Garro representou em tempos, principalmente aí de vacas magras, em que o Corinthians estava uma draga. Ele era um dos jogadores que deixava tudo em campo, que queria ajudar, que tinha propostas para sair, mas bateu no peito e falou: não vou deixar o Corinthians na mão agora, eu assumi a responsabilidade, vou com o Corinthians até o fim. Mesmo machucado, poucos jogadores fizeram o que o Garro fez. Aí, quando o Corinthians contratou um jogador midiático, simplesmente tirou a 10, que é um número emblemático por toda a história do futebol argentino. Grandes jogadores jogaram com esta camisa, é uma camisa lendária. Os jogadores do futebol argentino têm como uma honra vestir a 10, e essa camisa foi simplesmente retirada. Aí tentaram, passar aquele melzinho, falar, não, mas a 8 também é importante pela história, pelo Sócrates, isso e aquilo. O Garro falou, tudo bem, é uma determinação, vou cumprir, só que eu não gostei. E ele deixou claro isso. Em fevereiro desse ano, o Zenit da Rússia teria oferecido 25 milhões de euros para contratar o meia. Estava mais ou menos 158 milhões de reais. Mas a diretoria do Timão prontamente negou. No ano passado e nesse ano, ele também voltou a ser cogitado pelo River Plate, mas por enquanto o staff do jogador falou que nesse momento não é o mercado que ele queira retornar, por enquanto pelo menos. E assim, dentro do Corinthians, a cúpula corre por fora para tentar aí demover o jogador desta ideia. Porém, como o Corinthians precisa fazer caixa, o Corinthians até sentaria para conversar desde que fosse uma proposta extremamente vantajosa ou irrecusável. A proposta extremamente irrecusável, pelo que soubemos dentro do Corinthians, seria um número mais ou menos de 40 milhões de euros, ou seja, mais de 254 milhões de reais. Esse era o pensamento dos dirigentes do Corinthians.
Bom, o que pudemos apurar foi isso. Resumindo, essa bagunça administrativa e política dentro do Corinthians só tem atrapalhado, né? O reflexo foi claro, dentro de campo, insatisfação, instabilidade, insegurança. Enfim, tá na hora, né, dos dirigentes aí da cúpula do Corinthians pensar no clube e não apenas nos próprios egos. Sem distinção, tá? Seja quem está lá agora, seja quem saiu ou quem saiu anteriormente. É muita briga pelo ego, pelo poder, e o Corinthians só está sendo prejudicado com tudo isso. E a notícia do momento: Biel, atacante do Sport, interessa ao Timão. É o jovem atacante Biel, que está sem espaço no Sporting de Portugal. Foi a maior venda do Bahia para os times europeus e ele é um dos alvos do Corinthians. Segundo soubemos, é um jogador veloz, tem 24 anos e é um ponta esquerda de velocidade. É uma das características que o departamento de futebol e a comissão técnica identificaram como carentes no atual elenco, e o Corinthians busca no mercado um jogador que tenha esse potencial, esta característica. Em 2023, o Biel despertou o interesse do Bahia, que adquiriu seus direitos econômicos por cerca de 9 milhões de reais. Atuando pela equipe nordestina, ele disputou 98 jogos, no período marcou 17 gols e deu 18 assistências. Na temporada 2024, o ponta despertou o interesse de uma equipe da Major League Soccer, o Atlanta United. O Bahia recusou por ele, à época, cerca de 45 milhões de reais. Porém, o jogador sofreu com várias lesões, 3 seguidas, uma no tornozelo e 2 na coluna, ficou quase 100 dias entregue ao departamento médico. O Biel é formado nas categorias de base do Fluminense, passou rapidamente pelo Grêmio, por empréstimo. No tricolor gaúcho, a sua passagem foi bem discreta, ele disputou 36 jogos e marcou 5 gols. E em fevereiro, o Sporting de Portugal concretizou a compra dos direitos econômicos do jogador. O clube português pagou por 70% dos direitos econômicos do jogador 8 milhões de euros, mais ou menos 48 milhões de reais. E mais 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, por metas que estavam aí no contrato. Porém, parece que o jogador não se ambientou com o futebol português, está sem espaço, apenas ocupando, quando é convocado, o banco de reservas, e a intenção do clube português é negociá-lo na próxima janela de transferências. O Corinthians busca uma alternativa para esta posição que entende carente no elenco, mas a contratação deve ser por empréstimo, se ela ocorrer. Outro jogador que o Corinthians teria demonstrado interesse é na contratação do lateral direito, o Pastor, que recentemente rescindiu o vínculo contratual com o Farense, time da 2ª divisão de Portugal. Ele está livre no mercado, é uma contratação mais viável porque não depende, de multa rescisória, apenas luvas e salários mensais. E por outro lado, agora é oficial, Corinthians desistiu e colocou o Diego Palacios na lista de negociáveis. O Corinthians oficialmente colocou o nome do Diego Palacios na lista de possíveis saídas. O lateral esquerdo tem 25 anos, chegou, ou pelo menos foi contratado pelo Corinthians para ser a solução da lateral esquerda, não rendeu. Passou 1 ano e meio aí sofrendo com lesões, 2 procedimentos cirúrgicos, poucos minutos em campo. Quando foi liberado pelo departamento médico, não teria agradado às comissões técnicas que dirigiram o Corinthians nesse período, e parece que a paciência do Corinthians terminou e Diego Palacios está fora dos planos oficialmente. O Palacios chegou ao Corinthians em janeiro de 2024, tem contrato com o Timão até dezembro de 2027. Na primeira partida com a camisa do Timão contra o São Bernardo, ele sentiu dores no joelho esquerdo. Posteriormente, exames detalhados revelaram uma lesão cartilaginosa que teria passado despercebida pelos profissionais do departamento médico, fazendo com que o jogador ficasse esse longo período entregue ao DM. E resumindo, o Palacios entrou em campo com a camisa do Corinthians em apenas 4 partidas durante 1 ano e meio. Portanto, é assim, Corinthians busca interessados em contratar definitivamente Diego Palacios. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.